Venha conhecer o nosso curso de atendimento em sala de urgência no suporte avançado de vida. Um curso totalmente prático onde abordamos vias aéreas, o tratamento no paciente politraumatizado, parada cardiorrespiratória no suporte avançado de vida, os principais ritmos cardíacos e muito mais. Instrutores extremamente capacitados, experientes e atuantes em urgências. Nesse curso você irá se atualizar de forma imersiva com metodologia de simulações realísticas. Não fique de fora dessa. Entre em contato conosco que a nossa equipe espera por você. É mais que cookie, é Cookie Delivery. Quero um, quero dois, quero três. Quero Cookie Delivery outra vez. Maior, mais fofinho e muito recheado. De tarde, de manhã e até no feriado. Cookie Delivery. Quero um, quero dois, quero três. Quero Cookie Delivery outra vez. Cookie Delivery é mais que cookie, é Cookie Delivery. O profissional de saúde necessita ter domínio técnico e conhecimento atualizado. O mercado de trabalho busca experiência, títulos e profissionais que solucionem problemas. O Instituto Focar oferece graduação e pós-graduação com o propósito de qualificar para transformar. Qualificar profissionais que transformam vidas e transformar os sonhos dos nossos alunos em realidade. Com mais de 12 anos no mercado e 4.000 alunos formados, temos professores especialistas, mestres e doutores, com aprovação maior de 95% pelos nossos alunos. Conteúdo atualizado e práticas em sala de aula, pós-presencial, pós-online graduação e pós-EAD, com o melhor custo-benefício do mercado. São mais de 1.000 cursos de diversas áreas, certificados pelo MEC. Atendimento individualizado realizado por equipe treinada com foco no aluno. Instituto Focar. Educação que muda histórias. Fala, Enfers, tudo bem com vocês? Quarta-feira com um episódio novo e hoje na modalidade online, é isso aí, é o podcast Fala Enfers rompendo fronteiras. E Enfers, é o seguinte, antes da gente começar, não esqueça de se inscrever no nosso canal, é muito importante para você não perder nenhum episódio. Lembrando também, se você é novo por aqui, a gente já tem praticamente aí uns 20 episódios falando sobre pediatria, gestão, urgência e emergência, estética, que está sendo um assunto muito comentado aqui nas nossas redes sociais. Então tem gosto pra tudo, hein, Enfers? É o seguinte, acompanhe a gente também nas nossas redes sociais. Não esqueça também de acompanhar nossos patrocinadores. Durante a transmissão, os QR Codes vão estar passando aqui na TV. Lembrando que de quarta-feira, episódio novo, combina com o Cookie Delivery. Use o nosso cupom de desconto, faça seu pedido e venha saborear o seu cookie. E é isso aí. Lembrando também que a ITEC estará com inscrições abertas agora em novembro para a primeira turma de enfermagem, tá? Para o primeiro semestre de 2025. Então você que tem interesse em cursar técnico de enfermagem, vai lá fazer a sua inscrição, QR Code aqui. Fechou? Vamos lá. Hoje o convidado é um convidado do Rio Grande do Sul, professor Luciano. A gente vai falar um pouquinho sobre urgência e emergência e principalmente parada cardiorrespiratória, algo tão temente aí que o pessoal tem um pouquinho de receio. Bom dia, professor Luciano, tudo bem? E aí, bom dia, beleza? Seja muito bem-vindo, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite. A gente
tentou aí, acho que faz uns 3 encontros, umas 3 semanas, mas por conta da agenda aí, acabou não Foi conseguindo, difícil, mas conseguimos. mas hoje conseguimos um horário. Cara, Isso aí. eu conheci o seu trabalho no Instagram a partir do momento que chegou um vídeo seu pra mim, Wills, você falando sobre o posicionamento do enfermeiro mediante a equipe médica. Eu falei assim, não, aquele cara tem que ir pro meu podcast porque você tem a essência do perfil, né? De trazer o posicionamento do enfermeiro, trazer a valorização da enfermagem e principalmente mostrar o domínio técnico-científico que a gente possui. Então, cara, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço aí, muito legal o podcast, tenho acompanhado aí os episódios e tu tá fazendo um baita trabalho, sem dúvida, nem pensei 2 vezes em estar participando aí contigo, porque né, a gente falou, teve um probleminha aí de agenda aqui, uma correria, mas tamo aí, vai ser um podcast super Porque legal. enfermagem ou é um plantão noturno, o outro tá de diurno, um faz 12, aí tá no segundo vínculo, aí tá no terceiro vínculo, ou seja, a agenda, gente, é corrida. E, Luciano, aproveitando que você falou de um baita de um trabalho, eu acho que eu vou aproveitar esse seu gancho para agradecer a produtora Harmônica, gente. Ó, o estúdio, o podcast Fala Enfers, tá? Todo esse cenário, infraestrutura, essa qualidade audiovisual, ela é por conta da Harmônica Produtora, tá? Então, muito obrigado, Harmônica, por confiar nesse projeto, por zelar aí pela gente, dar essas dicas. O podcast está crescendo e realmente vocês fazem um papel fundamental me ajudando a entregar o melhor podcast aí do Brasil aí pro pessoal. E Luciano, vamos lá. Antes do profissional enfermeiro Luciano, professor, né? Quem é o Luciano? Como que foi a sua entrada na enfermagem? Então, cara, sou um cara do interior, sou de São Lourenço do Sul, claro, não conhecem, a maioria das pessoas não conhece, inclusive do Rio Grande do Sul não conhece. É um municípiozinho mais para o sul do estado ali. E a minha entrada na enfermagem, ser bem realista, foi por um acaso, assim. Por ser do interior, queria fazer uma faculdade. Acaba que, infelizmente, da minha família, ou felizmente, depende do ângulo de vista, somente a minha mãe formada, né? E é professora. Então, a minha mãe que me trouxe isso. Não, tu tem que fazer uma faculdade, a única coisa que eu vou te entregar na vida vai ser pelo menos uma faculdade, aquele negócio, conhecimento ninguém te tira. E daí eu peguei, beleza, vou fazer uma faculdade. Aí, cara, eu sempre conto, porque como por ser do interior, no dia da decisão, eu tinha que me decidir. Eu fiz na Universidade Federal de Pelotas. Então, na época, tu podia te inscrever para 2 cursos. E eu me inscrevi para agronomia e para enfermagem. Cara, uma coisa completamente diferente da outra. E daí queria até contextualizar nisso, porque assim, por que a enfermagem eu não sabia o que eu queria fazer? E depois nós podemos trazer isso. Porque a enfermagem, até hoje, ela não traz, né? O que o enfermeiro faz. Isso é um tabu para a maioria das pessoas, para a maioria dos leigos. Porque acaba que o enfermeiro não se valoriza e não traz, né, o que ele realmente faz e a importância dele, acabando ficando um pouco ofuscado, sendo que ele faz a maioria das coisas e as coisas acontecem da maneira correta por causa dele. Mas, resumindo aí, então eu sou um cara do interior, atualmente casado, pai de 2 filhos lindos, um casal, 2 crianças maravilhosas, e apaixonado pela profissão. Então eu escolhi a enfermagem, não sabia o que o enfermeiro fazia, mas desde o primeiro semestre, que eu acredito, assim, por ter sido muito pela faculdade, acaba que a UFPEL tem um currículo ativo, né? Que o aluno busca o conhecimento, não são aquelas aulas expositivas, que somente o professor vai lá na frente, dá aula. A maioria das aulas acontecem em grupos pequenos, e que a gente discute muito caso, todas as aulas a gente tem que trazer pesquisas e conhecimento científico. O que acontece é que destaca muito assim, a faculdade por os alunos saírem com um pensamento bem crítico. Assim. Esse cenário que você grava seus vídeos, então, é da faculdade? É da faculdade, mas não da minha faculdade formadora, né? Eu tenho um laboratório que tem uma parceria com uma faculdade aqui, e eu utilizo um laboratório de uma faculdade, mas não é a que eu me formei. Eu me formei em Pelotas, no sul do estado. Eu atualmente resido em Porto Alegre, que é na capital do Rio Grande do Sul.
Perfeito. E, Luciano, como que foi essa entrada, então, na enfermagem? Você se formou, como que foi seu primeiro contato aí com seu primeiro plantão? Como que foi? Cara, eu dei muita sorte, assim, em escolhas que eu fiz durante a faculdade. E uma escolha foi o meu estágio final. E isso, sempre que eu tenho contato com alunos e tal, eu sempre indico, cara, escolhe muito bem aonde tu vai fazer o teu estágio curricular. Porque a maioria das faculdades tem nono e décimo semestre ali, estágios mais imersivos, né? 400, 600 horas. E eu escolhi fazer no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Tinha, na época, por ser de Pelotas, Pelotas deve dar 200 e poucos quilômetros de Porto Alegre. Eu tinha a opção de fazer em Porto Alegre, que o Hospital de Clínicas é um hospital referência do estado, assim. E eu acabei fazendo na UTI do Hospital de Clínicas meu último estágio, o estágio do 10º semestre, o que foi uma sorte incrível, assim, porque me preparou muito para o mercado. Eu vou te dizer que, por mais que eu saí com bastante pensamento crítico, queira ou não, bastante conhecimento, mas tu descobre mesmo quando tu vai para o plantão, né? Que tu descobre mesmo o que o enfermeiro faz. Tu, na teoria, tu imagina, sim, né? Imagina o que vai ser, o que acontece. Por mais que tu faça estágios em grandes grupos, tu não consegue realmente saber a responsa que é ser enfermeiro do setor, né? Aí eu fiz meu estágio na UTI do Hospital de Clínicas e acabou que eu tive uma preceptora também, que foi um diferencial. E realmente, no meu primeiro plantão, acabou que eu consegui me formar um pouco, consegui o meu Corém um ou 2 meses antes da minha formatura, porque eu acabei conseguindo fazer minhas horas muito rápido e minha esposa já estava grávida, eu precisava ganhar dinheiro, precisava fazer dinheiro, né? Aí eu peguei, consegui fazer meu Corém e comecei a trabalhar e tive que pedir folga para minha formatura, inclusive. Eu acabei entrando no mercado de trabalho bem, bem rápido, assim. O que muito foi por causa da minha escolha de ter feito o estágio final num hospital bom e num setor que, além de eu gostar muito, me trouxe muito conhecimento técnico-científico, assim. Dito que o melhor aproveitamento do campo de estágio foi porque você já acha que foi com uma cabeça aberta, né? Então dá para perceber que você tem um perfil de uma pessoa que realmente busca pelo conhecimento, né? Porque a gente vê muitas vezes pessoas que são inseridas dentro desse campo de estágio, né? Que tem grandes possibilidades, mas não tem um interesse de buscar e aprofundar mais sobre aquele campo de estágio. Então tem aquela formação, tem aquela passagem linear padrão ali tecnicamente, né? Cumprir todos os requisitos básicos ali, que para mim apenas passar, né? Exatamente. E eu identifico muito atualmente isso. Identifico muito. E claro que não é, né? Não dá para botar todo mundo na média, mas assim, na maioria dos alunos que passam, que eu sou o preceptor deles, existe muitos com desinteresse, né? Que acaba que eu penso, né? Pô, tem uma possibilidade de fazer uma imersão comigo ali e a pessoa às vezes não está com aquele interesse, né? Que deveria estar pela profissão, que é o momento que tu não tem a responsabilidade ainda. A responsabilidade não é tua. Tu toma decisões, mas tem uma pessoa por trás para ter responsabilidade, que é o momento que tu realmente aprende, né? E consegue tirar tuas dúvidas. Fiquei pensando, né, cara, como que uma pessoa que tem uma imersão com você, um enfermeiro top pra caramba, com um currículo excepcional, não tem interesse, sabe? Eu fico meio, tipo assim, cara, que... Enfim, né? O pessoal não dá valor. Não dá valor. Acho que é a geração que vem se formando e está me assustando um pouco, assim, tanto de técnicos como de enfermeiros, né? Que nós vamos ser cuidados por eles. E, Luciano, como que foi a sua trajetória acadêmica, né? Você saiu então ali da faculdade, você foi para uma residência, você foi para pós-graduação, para um mestrado, como que foi o seu pós-acadêmico? Não, eu acabei fazendo somente pós-graduação, né? Acabando imergindo mais em estudos, em treinamentos, e acabei fazendo a pós-graduação e imergi e sempre trabalhando. Acabou que isso, né? Eu atualmente, para a maioria das pessoas e alunos, eu sempre indico porque eu convivi muito com residentes. Eu acabava que, mesmo eu sem ter residência, sendo apenas especialista pós-graduado, eu era preceptor de várias residências, assim, né? Porque os residentes passavam nas UTIs que eu trabalhei e acaba que eles têm tu acaba ensinando bastante os residentes. Mas eu digo assim, quem está escutando o podcast é aluno, está se formando, cara, 2 anos de residência
é um espetáculo, assim. Eu pude acompanhar bem próximo os residentes, assim, e vi as pessoas saindo com um olhar muito diferenciado do que sair direto da graduação para o mercado de trabalho. Assim, na minha faculdade, eu sempre fui um aluno linear. Eu fui abrir a minha cabeça, a partir do momento que eu entrei na internet, eu comecei a entrar em contato com profissionais que tem praticamente o seu perfil. Eu falei assim, nossa, olha o que o enfermeiro pode ser, então eu quero chegar até ali, entendeu? Então aí que eu fui entrar em contato com instituições grandes, que aí eu estava envolvido nesse processo de residência também. Então aí eu fui ampliando a minha visão e meu conhecimento, né? Porque na faculdade, cara, você não tem uma visão do que é ser enfermeiro. Eu acho que os professores estão com essas dificuldades de passar realmente o que é o profissional enfermeiro. E graças a Deus que hoje, com a tecnologia, né, as redes sociais, a gente consegue ver enfermeiros excepcionais, né? Então você consegue ter um padrão até onde eu posso chegar, né? E Luciano, já entrando no assunto algo que me chama muito a atenção é o seu posicionamento mediante a sua assistência, né? E todos os vídeos que você posta nas redes sociais vêm com esse posicionamento, uma fala de autoridade, de conhecimento realmente, tanto na parte de gestão de pessoas, tanto na parte técnica também. Então, vamos falar um pouquinho sobre a parada cardiorrespiratória. Por que eu quero trazer esse seu posicionamento aqui no podcast? Porque recentemente, num trabalho, né, um paciente evoluiu ali para uma parada cardiorrespiratória, uma criança, e até então era um momento ali que precisava de um acesso, a equipe não conseguiu, eu estava na triagem, aí me chamaram porque precisava pegar um acesso intraósseo, aí o pessoal, o enfermeiro que estava na sala de trauma não sabia pegar um intraósseo, então aí para mim já tem um paradigma, né, porque não adianta nada você ter um monte de equipamentos, uma sala bem estruturada e não ter um profissional qualificado para essas tecnologias, ou seja, dar uma Ferrari para quem não sabe dirigir, né? Então, teve uma situação que o paciente evoluiu para uma parada. Nisso, a gente tinha um médico presente ali, né, que é excepcional. E o médico estava meio que passando um central e o paciente evoluiu para essa parada. Eu identifiquei essa parada, passei o ritmo, a gente iniciou, né, todo o atendimento de ACLS ali, até que chegou um momento que o paciente mudou de ritmo para um ritmo chocável. Nessa mudança de ritmo, né, a gente já estava ali dentro do protocolo para poder aplicar um choque. Então eu falei, doutor, paciente está em ritmo chocável, doutor, vamos chocar? O médico simplesmente viu todo o domínio e entregou as pás na minha mão, né? E perguntou quanto que você quer de choque, de joules, né? E eu falei, vamos considerar o peso tal, passei a quantidade que eu queria e ele concordou com a conduta, né? Enfim, conseguimos reverter o caso, isso aconteceu, a gente precisou aplicar mais 3 choques, eu apliquei 2 e ele acabou aplicando 1, enfim, a criança reverteu. Porém, a história que se lançou aí pelos corredores do hospital foi, nossa, o enfermeiro da sala de emergência tomou as pás da mão do médico e chocou um paciente, né? Sendo que eu sou especialista em urgência e emergência, eu sou habilitado pelo ACLS, o PHTLS, a TCN, né? Instrutor de primeiros socorros. Não que isso tenha tanta relevância, mas eu estudei para isso e estava habilitado para fazer o procedimento, né? Mas isso traz um ponto importante, o quanto a própria equipe de enfermagem não reconhece a sua atuação mediante a uma parada cardiorrespiratória. Então, o técnico de enfermagem tem que pegar o acesso e fazer apenas a medicação, e o enfermeiro fica ali no cronômetro ou fica no ambu se não tiver um ventilador, e todas as condutas e prescrições aí são do médico. Mas então, qual que é o papel do enfermeiro numa parada, Luciano? Inclusive foi um vídeo que viralizou muito, foi eu falando sobre isso, né? Sobre que o enfermeiro é o líder da parada cardiorrespiratória. Inclusive teve muitos médicos que ficaram ofendidíssimos com isso, e porque, né, alguns alecrins dourados não conseguem, né, achar que o enfermeiro lidera. O enfermeiro lidera a parada cardiorrespiratória. Por quê? Isso eu trago. O enfermeiro, cara, ele conhece a equipe, ele deveria ter, pelo menos, né, o conhecimento técnico-científico ali da parada cardiorrespiratória. O enfermeiro, tirando o técnico de enfermagem, é um dos contatos mais próximos do paciente. Então, eu sempre trago essa parte que, ok, o médico é o prescritor. Beleza, o médico é o prescritor de medicamentos. Acho que sim, é isso que o médico estuda, é para fazer isso, diagnóstico e tratamento, né, por prescrição. Então,
Só que assim, vamos pensar numa situação que eu gosto de pensar na situação do andar, né? De uma enfermaria padrão. Quando chega um médico para atender, não tem médico plantonista 24 horas ali, que conhece todos os pacientes, diferente de uma UTI, de uma emergência. Quando chega um médico para prescrever os medicamentos, vamos supor ali numa parada ou em alguma outra intercorrência no andar, quem é a pessoa que melhor conhece o paciente? Ou deveria, né? Porque eu gosto de ser crítico nisso. Eu já trabalhei, infelizmente, com muitos colegas que muitas vezes não davam valor para saber o que o seu paciente tinha. Eu queria ser muito técnico e não técnico de enfermagem. Ter o pensamento técnico. Eu vou sondar o paciente, eu vou seguir a prescrição. E não, né, cara? A gente tem conhecimento, a gente estuda pra caramba, só que a maioria ainda. Então, falando assim, de pensar nos nossos colegas, a maioria ainda que eu tenho contato não quer ser acima da média, não quer ter esse conhecimento técnico-científico em cima do paciente. Mas, voltando para a função da parada cardiorrespiratória, o enfermeiro tem que ser o líder, o enfermeiro tem que coordenar todos os envolvidos na parada cardiorrespiratória. O enfermeiro tem que dominar a sua equipe, né, e saber liderar, saber direcionar a sua equipe. E tu só vai saber disso se tu tiver conhecimento e se tu conhecer a equipe, saber fragilidades e quem é mais forte em cada coisa. Então isso se dá com treinamentos. Mas o enfermeiro é o líder da parada cardiorrespiratória, ele que vai definir cada passo da parada cardiorrespiratória, tirando medicamentos. É a única coisa que não. Falando sobre medicamentos, o enfermeiro também deve discutir o caso clínico com o médico que está prescrevendo, né? E isso, na maioria das vezes, os enfermeiros não se posicionam dessa maneira. Eles querem, eu o que o médico mandar, eu vou fazer. E daí, realmente, o médico acaba liderando a parada na maioria das vezes. Mas eu trago esse pensamento, eu trago muitas vezes esses questionamentos, porque eu sei que impacta sempre alguém vai refletir sobre isso, né? E é essa a ideia que eu tenho quando eu trago meus vídeos. Eu entrei muito no digital por causa disso. Eu queria fazer uma enfermagem diferente. E, cara, que nem tu falou do digital, o digital nos trouxe essa possibilidade, né? Existem vários enfermeiros que estão trazendo uma visão diferenciada para a enfermagem. E isso foi depois do digital, porque parece que a gente se fortaleceu muito mais depois do digital, né? Não, isso é. Eu acho que tem inspirado bastante gente, mostrando e abrindo os olhos, né? Porque o pessoal é muito tipo assim, toda a responsabilidade ali do plantão tem que ser do médico, né? A minha função é gerenciar ali, né? Então, todo esse domínio de conhecimento, acho que o enfermeiro está deixando um pouco de lado, né? Por exemplo, uma coisa que eu fico muito revoltado, né? Além de falar enfermagem por amor, né? É aquela frase que o pessoal fala, que tipo assim, vai de uma forma, vai querer me elogiar, né? Nossa, Giovanni, você é um profissional que conversa de igual para igual com o médico. Cara, para mim isso não é um elogio, porque isso para mim é o básico que um enfermeiro deveria saber. Entendeu? A hora que medo de falar com o médico, né? Isso, entendeu? A hora que você... Cara, terapia infusional é da enfermagem. Então, tá na hora do profissional enfermeiro tomar posse disso. Então, é a gente que sabe qual é o melhor catéter, o melhor sítio de inserção, qual é o melhor tipo de dispositivo que a gente vai utilizar, o método de fazer essa punção, se eu vou fazer essa punção guiada com ultrassom, ou se eu consigo fazer às cegas, né? É nosso. E muitas vezes o enfermeiro espera um médico pedir o acesso para poder puncionar. Não, eu vou esperar um médico tomar a conduta e depois eu vou lá puncionar. Ou eu vou passar uma sonda nasointeral. Doutor, vê se tá certo, o senhor vai liberar? Cara, isso me estressa. Me estressa também quando o paciente chega com o profissional, o enfermeiro chega com o eletro pro médico e fala, doutor, dá uma olhadinha aqui. Assim, cara, tipo assim, lógico, o diagnóstico é do médico, mas já chega lá, doutor, eu tô achando que o paciente tá com uma bradicardia sinusal, o paciente tá com uma arritmia, o paciente tá com isso e tal. Já chega já com a informação, não pergunta a informação. Então, tipo assim, é algo que eu converso muito com as pessoas sobre isso, né? Principalmente com os técnicos de enfermagem, que eu gosto de investir neles, porque acho que muitas vezes a gente deixa eles de lado, né? Conversa muito sobre a valorização da enfermagem como enfermeiro, né? E acaba deixando o técnico um pouco de lado em relação a isso.
Sim, cara, é que na realidade, outra coisa que eu trago bastante também, inclusive em conversas no trabalho, é o pessoal não ter maturidade profissional, né? Que é o maior defeito é a maturidade profissional. E isso se criou uma cultura de uma guerra de ego aí entre médico e enfermeiro e etc., que tá muito difícil de desfazer isso, né? Acaba que nem eu digo, eu fui criado para ser uma pessoa educada. Te juro, assim, criação de interior. Fui criado para, tipo assim, uma pessoa mais velha me pedir para fazer alguma coisa, Deus o livre se eu era criança e não levantava na hora para fazer. Eu fui criado assim. E daí eu pego e muitas vezes eu tenho que ser mal educado por causa dessa cultura. E isso é um absurdo, assim, eu acho um absurdo, mas eu preciso ser. Por exemplo, chega um médico que já tem alguma certa fama, o cara chega para me pedir um favor e eu tenho que dizer não. Por quê? Porque existe uma cultura que se eu falar o primeiro sim, já era. Ele vai mandar eu fazer, ele vai começar a mandar em mim. E isso é uma coisa que para mim, cara, não faz o menor sentido, porque nós todos trabalhamos pelo mesmo objetivo que é o paciente, entende? Então, assim, nós éramos para trabalhar num ambiente sadio, feliz, todo mundo se dando bem, todo mundo conversando. Acaba que agora sou servidor federal, no trabalho que eu trabalho agora, no Hospital de Clínicas, que eu retornei agora, depois de diversos anos, eu retornei como enfermeiro do Hospital de Clínicas. E o Hospital de Clínicas tem muito isso, assim, a gente tem rounds multidisciplinar, tem discussão multidisciplinar, então é um dos poucos hospitais que eu trabalhei que realmente, né, todos falam de igual para igual, não existe uma diferenciação de profissionais. E eu acho que muito se dá por faixa salarial, que por mais que os médicos ganhem muito, mas não é nada tão exacerbado, os enfermeiros também ganham muito bem no Hospital de Clínicas. Então, assim, acaba que eu acho que por causa disso é impressionante, acaba que todo mundo conversa de igual para igual. Eu acho que uma coisa que bate muito, né, é uma parte monetária mesmo, na parte da enfermagem ser desvalorizada em valores. Então, acaba que, sendo desvalorizado, tudo é um ciclo, né? Sendo desvalorizado o salário do enfermeiro, o enfermeiro, para fazer a faculdade, aliás, lá a pessoa que está escolhendo a faculdade, para ela escolher a enfermagem, ela já está pensando num salário limitado. Então, as faculdades, quando vão botar a mensalidade, elas já botam lá embaixo, porque tu não tem como cobrar uma mensalidade que a pessoa vai sair ganhando menos do que isso. Então, acaba que tem todo um ciclo vicioso aí por trás, que acaba que a enfermagem segue desvalorizada. Na época que saiu a conversa do piso, eu me mobilizei, assim, fiz bastante coisa, e acabou que saiu aprovado totalmente errado, né? Saiu muito bagunçada aquela aprovação, que não mudou nada para nós. Mas o que eu pensava? Cara, existem estados aí, né, que a gente sabe que a média salarial é ridícula. É ridícula. E, tipo assim, acaba que por causa disso, os profissionais acabam não tendo nem dinheiro para investir em si mesmo. Então, não tem como as coisas andarem para frente. Se torna uma coisa meio que impossível. A gente fica dando cabeçada aí na pedra, né? Por isso que eu digo, o digital está proporcionando as pessoas a terem conhecimento, a buscarem conhecimento. Que antes, se tu não tivesse dinheiro para pagar, vamos falar do enfermeiro, um ACLS, um PHTLS, uma coisa assim, tu não conseguiria fazer um curso mais acima da média, um treinamento mais top. Hoje não. Hoje tá lá o Luciano lá, que larga, cara, um monte de vídeo de conhecimento. Cara, se tu abrir meu Instagram, se tu puxar ali o feed, tu vai encontrar muitas coisas que eu dou em curso, mas estão ali soltas para quem quiser de graça ir ali e pegar o conhecimento. E é isso aí. Então, tipo assim, tem várias alternativas, né? E tem que saber escolher também, né? Não é porque tá disponível no digital que você vai sair comprando, consumindo esse conteúdo, porque a gente tem que ver também quais são as referências que esses profissionais estão tendo, né? Porque da mesma forma que a gente tem acesso a informações, mas tem que saber qual que é essa qualidade dessas informações. E, Luciano, então, dentro dessa parada, então, né? A gente tem uma situação de PCR. Pra gente deixar claro aqui para o pessoal que está assistindo, que é um enfermeiro, qual que é a função do enfermeiro, já que é ele que lidera a parada, como que ele lidera essa parada? Lidera direcionando o passo a passo da parada. Então, assim, atualmente a parada cardiorrespiratória, sempre a parada cardiorrespiratória,
existe um protocolo por trás da parada. Então, o enfermeiro, para conseguir fazer o papel dele, se apropriar do papel dele, ele precisa dominar esse protocolo completo. Direcionar. Primeiro, vamos começar dos primórdios. Um dos papéis do enfermeiro é estar com a sua equipe treinada, a não ser que existam treinamentos institucionais, porque senão é papel do enfermeiro treinar a sua equipe, a gente que nem falou dos técnicos de enfermagem. Então isso começa bem antes, tá? Que o enfermeiro já tem que estar com a sua equipe treinada para conseguir fazer um atendimento da parada cardiorrespiratória. O enfermeiro, dependendo da quantidade da equipe, eu posicionaria o enfermeiro na via aérea avançada. Isso que eu sempre digo, na via aérea avançada, no AMBU, fazendo ventilações. Por quê? Dificilmente tu vai conseguir realizar compressões e conseguir liderar a equipe, conseguir observar ritmo, conseguir observar se os técnicos estão nos seus posicionamentos corretos, conseguir dar uma direcionada no tempo ali. É que assim, acaba que normalmente quando eu dou um treinamento, eu trago nos slides a equipe ideal e a equipe adaptada. Porque na equipe ideal, o enfermeiro não ficaria participando da parte técnica, né? Se tu tem fisioterapeuta para auxiliar ali na parte ventilatória, se tu tem técnicos de enfermagem, pelo menos 2 para fazer revezamento na compressão, tu tem técnico de enfermagem para ficar no carro de parada, tu conseguiria fazer a liderança de fora. Analisar ritmo, desfibrilar se for necessário, porque o médico talvez esteja vendo uma via aérea avançada ali no momento, desfibrilar, e isso, fazer o direcionamento do protocolo, solicitar, né, essa parte, esses dias até me questionaram, se o enfermeiro pode prescrever adrenalina, né, por mais que esteja no protocolo. Não, ele não pode, porém, ele com o médico, tu já pode direcionar para o técnico já ir aspirando e confirmar com o médico ou conversar, né, se vai ser feito a adrenalina, no ritmo não chocável, no caso, né, se já vai ser feito. Então, na minha visão, na equipe ideal, o enfermeiro ficaria junto ao médico prescritor, somente direcionando a sua equipe, né, porque a gente não precisa participar efetivamente, por mais que na maior, eu já atendi mais de 500 paradas cardiorrespiratórias, na maioria eu participei. Uma, porque eu sou homem, né, sou homem, eu sou grande. Cara, dificilmente eu vou me escapar das compressões cardíacas, de desfibrilar o paciente. Então, mas na equipe ideal, no cenário ideal, eu colocaria o enfermeiro como líder, observador, direcionando o protocolo da parada cardiorrespiratória, para ser mais sucinto, assim. Você falou agora um ponto importante sobre desfibrilar, né? Quando o enfermeiro vai desfibrilar? Qualquer enfermeiro pode desfibrilar? Qual que são os critérios? O critério é ter o conhecimento da desfibrilação, né? Na realidade, isso tu pode adquirir com treinamentos ou no ACLS mesmo. O ideal é o ACLS, claro, não sei se todos são do nível dos que eu fiz, né? Os ACLS que eu fiz foram muito top. Eu sempre indico, assim, enfermeiro fazer ACLS porque te dá um olhar diferenciado da parada cardiorrespiratória. Mas eu aconselho o ACLS. Mas pela legislação, se tu tem conhecimento, e isso não é só desfibrilação, né, Giovanni? Isso, qualquer coisa que tu for fazer, se tu não tiver conhecimento técnico-científico, tu pode responder judicialmente por isso. Então, mas a desfibrilação tem escrito lá que tu precisa ter o conhecimento técnico-científico para executar isso. Então, acaba que se torna mais importante, porque daí tu desfibrilou. Teoricamente, alguém te denunciou que tu desfibrilou e tu não sabia o que estava fazendo. Tu vai chegar na frente do juiz e tu vai dizer que tu vai ter que alegar que tu sabia por causa de alguma coisa. Então, eu aconselho sempre a fazer algum treinamento que te respalde a desfibrilar. Até porque muitas vezes, talvez tu tenha que desfibrilar aquele paciente sozinho. Então, tu chegou, o paciente está num ritmo chocável, o médico está vindo sei lá de onde, tu já vai desfibrilar aquele teu paciente. Então, para tu desfibrilar aquele teu paciente, tu tem que saber dizer o porquê tu fez aquilo, né? Eu vejo que muito nas práticas, geralmente quando tem parada e o médico não está presente, por exemplo, uma enfermaria, enfim, né, o paciente está em
parada, o enfermeiro logo já pega o DEA e instala o DEA no paciente. Quando eu estou nesse cenário dentro de um hospital, é a minha melhor opção eu monitorizar esse paciente já direto com as pás do desfibrilador ou eu utilizar o DEA? Isso é muito por protocolo institucional, porque é difícil. Eu, na minha prática, pelo menos, me corrija se tu viu que trabalhou em algum lugar diferente. Normalmente tem um ou outro. Não tem as duas possibilidades no mesmo setor. Então, tu precisa chocar o teu paciente. É uma das coisas mais importantes, tu garantir a compressão cardíaca do teu paciente, né? Visando diminuir riscos de sequela e etc., e garantir uma desfibrilação precoce caso esse paciente esteja em ritmo chocável. Então, acaba que o DEA... Por que o DEA é bom? Porque o DEA, qualquer profissional que identificar a parada, pode colar o DEA e chocar o paciente. E se for um desfibrilador, tem que ser obrigatoriamente o enfermeiro a desfibrilar e ter o conhecimento, né? Certo. Então, acho que por uma equipe seria o DEA. Se dependendo como é a composição, eu sempre aconselharia um DEA numa enfermaria, né? E sobre essa questão de conhecimento, porque realmente o ponto fundamental é sobre isso, né? Tudo se resume a isso, ao conhecimento, né? Qual o conhecimento que o enfermeiro tem sobre aquela situação, sobre a parada, enfim. Pegando este gancho, Luciano, o que é fundamental o enfermeiro saber no atendimento a uma PCR? Todas as partes práticas, tu precisa saber executá-las para corrigir, porque se tu tiver, por mais que tu esteja liderando, situação de parada cardiorrespiratória é uma situação de muita adrenalina, né? Que acaba que as pessoas ficam trêmulas, é dissipação de adrenalina nas pessoas, né? As pessoas ficam trêmulas, ficam nervosas e tem mais dificuldade de executar as ações. Então, o enfermeiro tem que dominar a American Heart Association, tem que dominar todo o protocolo da parada cardiorrespiratória, o pensamento diferenciado, assim, né, de situações que tu pode reverter aquela parada cardiorrespiratória e toda a parte técnica. Porque que nem, eu bato muito assim, intubação não é uma prioridade na parada. 90% das vezes, a intubação não é uma prioridade. Né? Porque, se for por uma hipoxemia, tá? O paciente parou por uma hipoxemia, eu tenho certeza que foi por uma hipoxemia. Cara, se tu ventilar na bolsa válvula máscara, tu vai conseguir ofertar 100% de oxigênio para o teu paciente também. Então, por isso que eu digo, o enfermeiro tem que saber todas as partes técnicas. Tu tem que saber corrigir o teu técnico de enfermagem, o fisioterapeuta da equipe, né? Qualquer pessoa que esteja ali para fazer uma técnica CIE, para conseguir vedar bem a máscara, conseguir ventilar. Tem que corrigir o tempo das compressões, porque as pessoas ficam nervosas. Se elas não têm a prática da parada cardiorrespiratória, estão no início, aquela compressãozinha assim, ó, acontece, né? A gente sabe que acontece. Então, porque isso dá para fazer uma analogia com boxe, né? As pessoas, os lutadores de boxe, né? Ou de qualquer outra luta, eles sabem realmente o que eles estão fazendo na luta? Não, aquilo é tão treinado que aquilo acaba saindo, né, sozinho. Então, o mais importante de uma parada, tu enfermeiro, tu técnico de enfermagem, porque isso eu trago também muito nos meus treinamentos, porque tem bastante técnico de enfermagem que é meu aluno. Eu assim, se o teu enfermeiro não é como tu gostaria, né, em parte de conhecimento, tu tem que te posicionar. Isso não, para mim, não é passar por cima do enfermeiro. Isso é assim, chegar educadamente, com maturidade, dizer, enfermeiro, eu fiz um curso, fiz um treinamento aqui, posso ministrar aqui para os meus colegas um treinamento aí de ventilação, de compressão cardíaca, do protocolo, vamos discutir, porque isso deveria vir do enfermeiro como líder, né? Pensando como líder da equipe. Mas se não vendo, porque a gente não pode mudar toda a cabeça de todos os enfermeiros, né? Ainda mais que a parte de técnicos de enfermagem, o dimensionamento é muito maior, né? E eles são os mais importantes no cuidado ao paciente. Sério, eu sempre trago isso, inclusive, para as minhas equipes. Assim, eles são os mais importantes. São, sem sombra de dúvidas. Sem técnico de enfermagem, não
tem saúde. Não existe. Se tu tirar hoje os técnicos de enfermagem, nada vai acontecer em hospital, em UBS, em nenhum lugar. Então, o ponto principal que eu quero que fique aqui no podcast, que as pessoas guardem para elas, é assim, ó, treinamento e conhecimento. Tudo que está muito treinado vai ser feito fluido numa parada cardiorrespiratória. E acaba que eu vou trazer, se tu me permitir, eu vou trazer um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo. Mete bala. Cara, que isso foi para me marcar. Eu peguei e comecei a trabalhar numa UPA, fazia 2 semanas, para tu ver, não, mais, fazia quase um mês, eu acho que eu estava trabalhando numa UPA. E daí, para tu ver, falhei muito, não fiz treinamento com a equipe. Pô, numa UPA, né? A UPA chega bastante parada cardiorrespiratória, teoricamente. Não fiz o treinamento com a equipe. Quando chegou uma parada cardiorrespiratória, eu pedi assim, peguei, identifiquei, comecei a comprimir, estou eu nas compressões. Pedi para um dos técnicos, eu sabia, já tinha gravado o nome de todo mundo, por mais que eu fosse novo, pedi, sei lá, vamos botar aqui, Maria, tá? Ô Maria, traz o desfibrilador para nós ver o ritmo. A Maria veio com o desfibrilador e ela não sabia ligar o desfibrilador, não sabia o que fazer com as pás. Então, não adianta eu deter todo o conhecimento para mim, eu não vou conseguir atender aquela parada cardiorrespiratória sozinho. Então, é isso que o pessoal precisa saber. Se a tua equipe não tiver treinada, tu tendo conhecimento para ti, guardadinho numa caixinha, não vai ser uma parada bem atendida. Não adianta, tu não vai conseguir. Precisar daquele atendimento também, né? Às vezes você pode ser o paciente. Sim, exatamente. Exatamente. E é isso que eu falo também para as pessoas que têm que buscar, quem não busca o conhecimento, né? Tá, e se for um familiar teu e tu não souber o que fazer, cara, a frustração vai ser muito maior. Se tu não consegue refletir isso em cima de um paciente, tu pelo menos precisa refletir se for um familiar teu. Curto, né? 1 hora pra gente falar de um tema tão grande, né? Daqui a pouquinho eu vou dar um espaço para você falar um pouco do seu curso, porque eu acho que é importante a gente divulgar, né, este tipo de conteúdo, cursos de qualificação, enfim. Luciano, a gente falou sobre treinamento, né, o papel. Um dos papéis do enfermeiro é esse treinamento da equipe. E como que ele, né, qual que é a melhor forma de treinar esta equipe de técnicos de enfermagem? E não só a equipe de técnico, né, porque muitas vezes a gente tem lá aquele enfermeiro que só fica na triagem, ou o enfermeiro que só fica na sala amarela, ou que fica na sala vermelha, então, tecnicamente, você acaba não tendo contato, né, o enfermeiro da triagem não tem tanto atendimento de parada. Como que a gente faz esse treinamento para que todos estejam habilitados? Eu gosto de seguir a metodologia ali do ACLS, né? Eu sempre tento, na maioria dos treinamentos que eu fiz com as minhas equipes, atualmente no Hospital de Clínicas existe o treinamento de parada cardiorrespiratória avançado para todos os colaboradores, e eles são obrigatoriamente, eles têm que renovar ele. Então, existe um time que dá esse treinamento. Então, atualmente, eu não ministro mais os treinamentos porque a instituição já fornece isso, que é muito legal, né? Então, quando eu ministrava os treinamentos com as minhas equipes, eu gostava de aplicar a metodologia do ACLS, que é fazer todos liderarem a parada cardiorrespiratória. Então, eu fazia primeiro slide com conhecimento básico, apresentando o protocolo, apresentando como que se dava a parada cardiorrespiratória, ritmo chocável, ritmo não chocável, apresentava desfibrilador, e não distinguia ninguém, botava todo mundo, inclusive médicos, muitas vezes. Então, era toda a equipe envolvida no atendimento, fazia o treinamento. E daí, fazendo o quê? O pessoal fica desconfortável de liderar. Os técnicos de enfermagem, muitas vezes, se sentem inseguros. Só que, cara, é o melhor para tu aprender como fazer um atendimento da parada cardiorrespiratória. É o melhor jeito, tu liderando a equipe. Luciano, para a gente caminhar para o final, que dica você deixaria para o pessoal ter mais posicionamento durante uma parada cardiorrespiratória, né? Quais são os critérios importantes, quais dicas você deixa para os enfermeiros, né? E para finalizar, fala um pouquinho do seu curso. Dicas para os enfermeiros. Uma então, fazer o curso. Vamos vender o peixe. Fazer o curso, né? Mas não,
ter maturidade de conhecimento, maturidade que tu não é menos que ninguém, porque é o que a gente trouxe lá no início do podcast. Tu não é menos que ninguém, tu teve uma formação tão boa quanto, e tu ter maturidade para discutir multidisciplinar, né? Inclusive enfermeiros e técnicos falando, todo mundo tem que saber discutir. E tu só consegue discutir como? Tendo conhecimento. Então a chave sempre vai ser: conhecimento gera empoderamento, e com o empoderamento tu vai ter grandes resultados. Tu tendo conhecimento, gerando empoderamento, tu vai ocupar os melhores posicionamentos, ter os melhores empregos e conseguir as melhores coisas, né? Tu vai ter a melhor valorização do profissional que tu és. E do treinamento de parada cardiorrespiratória, então, eu tenho um treinamento online de parada cardiorrespiratória do iniciante ao avançado, que é by Intensivou, que Intensivou é uma metodologia que eu criei, que eu tenho outros cursos também, que é uma metodologia mais direto ao ponto, que tem módulos específicos para cada parte. Vai ter módulo de ventilação, módulo de reanimação, tudo com uma demonstração, né, audiovisual de como se faz compressões, como se ventila, e muita aula também teórica falando sobre o protocolo. Tem também raciocínio clínico, 5Hs e 5Ts, e que tem toda essa parte de diferenciação, e tem aulas bônus que eu falo no passo a passo, assim, botando por prioridades o que o enfermeiro faz, o que o técnico de enfermagem faz. Tem máscara laríngea também, inserção de máscara laríngea, que é uma aula bônus que tem dentro do treinamento, porque eu acho que a máscara laríngea se linka com a parada com enfermeiros que acabam não tendo, né, esse profissional médico, e acaba que isso é uma realidade, que eu não sei como é aí, né, Giovanni, mas aqui no interior é uma realidade muito grande, né? Eu não sei como é que é isso, se quiser me falar. Aqui a gente tem bastante infraestrutura, tem bastante conhecimento, né? Os hospitais estão bem habilitados, principalmente o atendimento do pré-hospitalar é bem qualificado, né? Então a gente tem um bom acesso aqui, né? Logicamente que a gente tem profissionais que têm esse déficit de conhecimento, mas a gente consegue trabalhar muito bem, né? A gente tem os dispositivos, né? Então só basta o profissional em si querer ter a vontade de aprender, mas em questão de infraestrutura a gente é muito bem. E déficit de médicos, lugares que tem um enfermeiro trabalhando sozinho. A gente tem uma equipe médica muito boa também, então a equipe também, tipo assim, é bem divergente daquilo que a gente vê na internet, dessa questão de duelos, né? Então, o médico, a partir do momento que ele vê, né, sente segurança, a gente tem um bom relacionamento, tem uma boa autonomia mesmo, né? E então a gente consegue lançar e dividir bastante isso daí, é bem... Muito bom aqui, a região de Ribeirão Preto é muito boa. Como é uma cidade universitária também, tem bastante programa de residência, então a gente tem bastante profissionais com a cabeça aberta, né? Sempre com essa visão de equipe multiprofissional. E, gente, é o seguinte, o curso que o Luciano acabou de falar, eu vou deixar então o link de inscrição aqui na descrição, tá? Então, se você tiver interesse em aprimorar, ou se você conhece alguém que queira se aprimorar, né, em parada cardiorrespiratória, é só clicar e entrar em contato com o Luciano também. Luciano, realmente pouco tempo para a gente desenvolver um assunto tão grande, né? Então, fica o meu convite dessa vez presencialmente, que você possa estar vindo até aqui, tá? Conhecer o estúdio, comer o cookie aqui com a gente também, tá? Agradeço novamente, né, este bate-papo rápido, super rápido, porque sua agenda está muito cheia, né? A gente teve um pouco de dificuldade, hoje eu sei que está corrido também para você. Então, muito obrigado novamente. Pessoal, se você ainda teve dúvidas, se você tem bastante dúvidas ainda sobre a temática, entre em contato. O @ do professor vai estar aqui, tá? Então é só entrar em contato com as redes sociais dele. E é isso aí, Luciano. Quer dar as palavras finais? Muito obrigado, Giovanni, pelo convite aí. Um prazeraço estar conversando contigo, estar nesse podcast. Eu gosto muito dessa parte de podcast porque a gente acaba conversando mesmo. Eu acho que se torna mais leve e eu acho que as pessoas conseguem ter um conhecimento maior aí, ver a opinião de profissionais, né? Colegas que acaba que antes não tinha. Cara, agradeço muito mesmo.
dar parabéns pelo teu trabalho, acho que está sendo sensacional e tem tudo assim para explodir cada vez mais, já está explodindo, mas vai explodir cada vez mais, sem dúvida nenhuma. E desejo todo sucesso e qualquer coisa que precisar, tamo junto. E eu vou com certeza aí presencial, vamos agendar, que quando eu estiver aí pela região, eu vou passar aí para a gente gravar um podcast presencial e provar o Cookie Delivery. Já vou até deixar um debrief aqui, porque seja, o Corém São Paulo patrocina a gente pra gente trazer esses profissionais pra cá, hein? Então já fica aí a dica aí, hein, Corém? É isso aí, isso aí, Luciano, muito obrigado. Enfers, muito obrigado. Mais um episódio concluído com sucesso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não esqueça de seguir a gente, acompanhar a gente nas nossas redes sociais e até quarta-feira que vem.